Dia 9 de março. Capítulos de hoje: Atos 21, Números 27 e 28. Atos 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: "Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios." Ouvindo isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: "Seja feita a vontade do Senhor." Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: "Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual." No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: "Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar."
Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias aos comandantes das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão o seguia e continuava gritando: "Acaba com ele!" Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo? Você fala grego?" perguntou ele. "Você não é o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Números 27. Certo dia, Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, e disseram: "Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes." Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: "A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se o seu pai não tiver filhos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés." Então o Senhor disse a Moisés: "Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo com o seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Sim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas." Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. Então Moisés disse ao Senhor: "Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor." O Senhor respondeu: "Convoque Josué, filho de Num, a quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar.
Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor, para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Números 28. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes, esta é a sua oferta especial que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário: 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e o outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 quilos, de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de olivas prensadas. Este é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer, com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal, de 4 quilos de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício, 2 litros de vinho para cada novilho, 1 litro e 1/3 para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanha. No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o 15º do mês, terá início uma festa de 7 dias, durante os quais ninguém comerá pão feito com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Essa é a forma como devem preparar, em cada um dos 7 dias da festa, a oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas,
O 7º dia da festa será outro dia oficial de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto adicional como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode para fazer expiação por vocês. Preparem esses holocaustos adicionais, junto com suas ofertas derramadas, além do holocausto habitual e da oferta de cereal que o acompanha. Cuidem para que todos os animais sejam sem defeito.